Olá, estudante! Espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre pesquisa e desenvolvimento de projetos e vamos falar especificamente sobre o módulo 3, que vai falar sobre escrita acadêmica e as normas técnicas da pesquisa científica. E nessa unidade 1 a gente fala sobre projeto e relatório de pesquisa. Para falar disso, a gente vai entender quais são os tópicos que são essenciais que tenham um projeto de pesquisa. E por projeto de pesquisa, nós estamos entendendo o quê? É algo que você está se propondo a fazer. Geralmente, um projeto de pesquisa é uma entrega que você faz quando você está fazendo uma inscrição em algum processo seletivo de mestrado ou de doutorado, por exemplo, ou é um projeto que o seu orientador vai te pedir quando ele te disser assim: "Bom, entrega para mim então um projeto do que é que você está pensando de fazer no seu trabalho", e essa construção aí, nesse caso, seria coletiva. Então, esse projeto é a proposta. E o que que eu preciso entregar, então, quando eu estou me propondo a fazer uma pesquisa? Nesse projeto, as sessões vão ser as sessões que forem necessárias a partir, né, da solicitação do modelo que você precisa entregar, teria uma capa e contracapa, esse resumo e abstract, e você vai ter essa introdução, que é uma parte muito importante da escrita, de mostrar qual é o seu problema de pesquisa, seus objetivos geral e específicos. Aqui, nessa parte da introdução, não somente essa parte de problemas e de objetivos que você vai escrever, mas você vai escrever o contexto de onde o seu trabalho está inserido. É o contexto lá quando você parou para pensar no problema e você parou para entender por que que aquele trabalho era importante, para quem aquele trabalho é importante, quais são os interesses aí da sociedade, que a sociedade teria em ler o seu trabalho e qual modificação ou melhoria você pode apresentar com isso que você está fazendo. Então, a introdução é justamente essa porta de entrada para o seu trabalho. Você tem que pensar sempre que quem está lendo a sua introdução tem que ter interesse em continuar lendo ela a partir ali desse começo, interesse de continuar lendo o seu trabalho a partir desse início que você escreveu. E aí você vai escrever então um referencial teórico, uma revisão da literatura, você vai mostrar qual é a base teórica depois da sua introdução que você quer, ter como base, como encaminhamento aí de reflexão da teoria para o seu trabalho. E aqui é que entra a sua tarefa de estudar muito bem sobre o seu tema, estudar como é que ele surgiu, como era no passado, de que maneira que é agora, e como que estão sendo desenvolvidas as pesquisas acerca disso que você está se propondo. É aqui, quando você faz uma análise da teoria, que você começa a entender quais são mesmo as lacunas, né. Então tem alguma lacuna, tem algo que parece que não foi estudado ainda? Então eu não sei se você já viu trabalhos que possam ter a frase que diz o seguinte: "Devido à falta de pesquisa sobre o tema". Mas como é que eu sei se tem falta de pesquisa sobre o tema? Eu já fiz uma pesquisa generalizada em muitas bases de dados de texto, muitas bases de dados de artigos científicos, para saber tudo o que tem sobre o meu tema, para saber se tem lacuna sobre essa parte do tema que eu estou tentando estudar. Então, eu não posso, por exemplo, dizer uma frase como essa, sem antes ter parado para estudar o contexto, tudo o que existe, todo o meio ali que hoje é o eletrônico, digital, da internet, para a gente procurar sobre o tema, eu não posso. Então, antes de eu fazer tudo isso, eu não posso afirmar algo como essa frase, tá? Então eu estudo, eu escrevo sobre, eu faço resumos, eu faço fichamentos, tem muitas técnicas de como fazer fichamento da teoria, online, você pode buscar e tentar entender se essa é uma técnica que é válida para você. E isso tudo, vai estar ali no seu referencial, que é essa base da teoria. Então, você vai decidir qual é esse contexto de referencial, de passado, de futuro, de entender o estado da arte hoje ou toda essa descrição histórica sobre o seu tema, junto com o seu orientador, tá. Então, e aí que é que vem depois desse referencial? Depois desse referencial você vai apresentar o seu método. Nesse método vai ter o seu tipo de pesquisa,
o método de coleta de dados e o método de análise de dados. Isso tudo tem que ser baseado na teoria. Eu posso dizer que a minha pesquisa ela é qualitativa, que nessa qualitativa tem características descritivas, eu quero explorar um tema, você vai citar autores que dizem sobre isso, que falam sobre isso, e também você vai falar sobre a coleta de dados. Por que foi escolhida a ferramenta? Por que você vai coletar os dados por um questionário? Por que tem 40 perguntas no seu questionário? Quem são as pessoas que você vai enviar esse questionário? Em qual população? Em qual lugar? Em qual ambiente? Em qual filtro você fez, né? Então, eu quero pessoas só de 18 a 30 anos. Por quê são essas pessoas? Tudo isso você vai explicar no seu método e nesse item de coleta de dados. Após ele, você vai explicar o seu método, como você vai analisar os dados. É análise de conteúdo, vai ser a partir da técnica de estudo de caso, é quantificação, é análise descritiva, é análise de, enfim, variância dos dados. Tudo isso tem que estar no seu método de análise de dados e nós estamos falando desse processo aqui, nesse momento, sobre projeto de pesquisa, e nesse projeto você vai apresentar os resultados que você espera ter. E aí, nessa parte, você vai apresentar, então, o que é que você pretende. Então, pretende-se que os resultados sejam o perfil da população, com dados assim, 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 para poder fazer uma comparação entre dois momentos históricos, por exemplo, ou tentar entender a partir disso o que as pessoas pensam. Então, você vai colocar aí quais são os resultados esperados e para quem. Para quem que esses seus resultados vão ser importantes. E, por fim, nesse projeto, como é um projeto ainda, vai ter um cronograma. Então, esse cronograma vai ser você mostrando para quem está avaliando, seja o seu orientador ou seja uma banca, você vai mostrar que você quer fazer esse trabalho em tantos meses. Tá? Então, é muito importante que esse cronograma seja pensado com muita cautela, porque se essa fosse uma banca de qualificação de mestrado, por exemplo, esse cronograma é como se fosse a sua promessa para a banca. Olha, banca, eu quero fazer esse trabalho e eu estou me propondo a fazer nesse período aqui de tempo, tá? E por fim, se você apresenta as suas referências. Então, isso aqui é um projeto. O que muda se a minha pesquisa já estiver finalizada? Então, eu finalizei a minha pesquisa, agora eu vou escrever o que nela? Eu vou mostrar, de novo, capa e contracapa se for necessário, resumir abstract, a introdução com todo esse contexto que falamos, o referencial, o método, e aí, nessa pesquisa finalizada, você vai apresentar resultados de discussão. Então, nesses resultados de discussão é quando você vai mostrar os resultados que você obteve e você vai fazer a discussão desses resultados. E nessa discussão, você precisa fazer uma discussão entre os autores. Aqui, a discussão não é só do que você encontrou. Você vai fazer essa discussão com a teoria. Você vai dizer se isso é corroborado pela teoria, se isso é muito diferente do que você encontrou na teoria. Se você está aplicando uma pesquisa que já foi feita antes e você agora está aplicando ela num novo contexto, você pode dizer, olha, anteriormente foram obtidos esses resultados por algum autor e agora aconteceu isso. Ou foi uma pesquisa passada que está sendo aplicada de tempos em tempos. Então, tudo isso precisa estar muito claro na sua discussão ali dos seus resultados. E aqui você já vem com o tópico de conclusões ou considerações finais. Você pode concluir enfaticamente sobre algo, ou você pode fazer uma consideração final sobre o que é que pode ser tirado aí de ideias novas sobre o que você encontrou. Por fim, você faz as referências também, que é uma exigência aí das normas acadêmicas. Então, nesse processo todo, tem também ainda o tipo de entrega, que é um relatório de pesquisa. E nesse relatório de pesquisa, as sessões são geralmente a introdução, o método, já os resultados e as conclusões. Pode ser que isso mude, isso é muito flexível, a depender de para onde você está entregando esse relatório de pesquisa, mas é importante que tenha essa introdução bem feita com todos os tópicos que a gente falou, o método também, então o método tem que ter quase que essa receita mesmo do bolo, de como que coloca isso em prática, como coleta, como analisa os dados,
os resultados e as conclusões. O relatório, se ele é um relatório técnico, ele geralmente não vai ter essa discussão com a teoria, não vai ter essa conversa com os autores, citação de referências. Mas isso vai depender de quem é que está pedindo e qual é o modelo aí que deve ser seguido desse relatório. Tá? Então, uma dica muito importante é você sempre parar para pensar se o que você está escrevendo ao longo da pesquisa finalizada ou dos resultados ali do relatório, se isso está condizente com o que você prometeu na sua introdução. Prometi que eu vou responder esse problema, que eu vou responder, que eu vou atingir esse objetivo geral e esse objetivo específico. Então, isso tudo tem que estar condizente. Eu preciso parar para pensar e refletir se aquilo que eu prometi no começo do meu trabalho é o que eu encontrei no final dele. E não é um problema se você não encontrar necessariamente todas as evidências para atingir o seu objetivo geral. Você pode conversar aí com o orientador, quem é que está seguindo na pesquisa com você, fazer ajustes no seu objetivo geral quando você terminou ali os seus resultados. Porque, de fato, o que tem que estar pronto é o que está proposto na sua introdução, problema e objetivos, é o que tem que estar respondido nos seus resultados, na sua discussão e nas suas conclusões e considerações finais. Tudo isso tem que estar alinhado um aspecto da pesquisa com o outro. Ela tem que ter essa completude. Eu tenho que ter esse raciocínio que tem começo, o meio e o fim, tá? Então, isso é uma avaliação que é feita por bancas também. E uma técnica para fazer isso é a matriz de amarração. Então, a matriz de amarração é um quadro que você preenche e você coloca qual é o modelo teórico que você quis. Esse modelo teórico está relacionado com qual problema de pesquisa. Esse problema de pesquisa chega aqui na minha pesquisa por hipóteses, por questões de pesquisa, por problema, por objetivos específicos. Então, você pode ajustar essa matriz de amarração, ao invés de ter essa terceira coluna de hipóteses, questões de pesquisa, pode ser os seus objetivos, de uma para o geral e outra para os específicos, você pode mesclar também as células, não tem problema. E se a teoria está relacionado com o problema, que está relacionado com os objetivos ou hipóteses, enfim, está relacionado com as técnicas, com quais técnicas de análise. Então, é como se, assim, você conseguisse ver visualmente, imagine que nessa terceira coluna sejam os seus objetivos específicos. Cada objetivo específico e como que ele foi colocado no método. Que técnica de análise eu utilizei para chegar em resultados para cada um desses objetivos específicos. E é muito grandioso quando você tem essa matriz de amarração para apresentar para uma banca, porque você mostra justamente essa preocupação que tudo esteja alinhado, que tenha essa relação entre o que foi proposto no começo e o que foi entregue lá no final do seu trabalho. E é um bônus, né, muito interessante para quando você for fazer uma apresentação de slides. Então, você não precisa explicar no final da sua apresentação, por exemplo, ou no final do seu método. O interessante é que a matriz de amarração ela esteja no final do método da pesquisa. Você não precisa explicar a relação. Olha, lembra lá que eu falei dos objetivos? Você pode colocar numa projeção a sua matriz de amarração, explicar ela já a partir do que está sendo colocado ali em forma de figura. Bom, os objetivos eram foi feita essa técnica de análise aqui para que chegassem resultados que pudessem responder os objetivos e, consequentemente, ao problema e, consequentemente, com esse embasamento teórico. Olha que grandioso que é você mostrar essa consistência de raciocínio mesmo sobre o método científico quando você está sendo avaliado numa banca. Tá? Então, isso é bem importante. E não necessariamente para quando você está sendo avaliado por uma banca. Pode ser que você esteja escrevendo um artigo científico para uma revista. E não vai caber, né? O artigo científico geralmente tem páginas que você precisa cumprir, nem sempre são muitas páginas que são, que são autorizadas pelas revistas, mas você pode fazer para você. Se você tiver isso ali num arquivo separado, ou num esquema, num caderno, numa folha, para que você tenha clareza de que o que você propôs foi o que você conseguiu chegar no final da sua pesquisa. Tá? Então, essa é uma dica muito importante, caso você não conhecesse ainda a matriz de amarração, ela é uma grande parceira aí de trabalhos científicos. E aí, essa apresentação, então, do trabalho vai para
a parte 2 do que a gente está falando, que seria já a unidade 2 nesse módulo de escrita e de normas, que são os aspectos formais. Então, eu preciso ter uma boa apresentação e organização do meu texto. Então, não só precisa ter um conteúdo, o melhor método aplicado, ou a melhor organização dos dados, as tabelas mais bonitas. Eu preciso que o meu texto como um todo ele tenha organização. Porque não só o conteúdo, esse visual, essa análise de olhar para o texto e ver que ele está formatado, que ele está padronizado. Isso faz muita diferença para o leitor, porque isso também impacta na fluidez de como eu, como avaliador, por exemplo, vou olhar para o seu texto e vou analisar, bom, essa pessoa aqui, ela teve um cuidado, ela teve um zelo com o que ela está entregando, e isso também faz diferença aí nas avaliações, tá? Então, algumas dicas já deixo aqui para vocês, como, por exemplo, evitar parágrafos longos. A pesquisa hoje, ela tem sido colocada cada vez de maneira mais enxuta. Então, há artigos científicos publicados, por exemplo, com 8 páginas. Então, dentro dessa ideia, eu preciso também ter parágrafos que sejam mais fluidos de ser lidos. Então, é interessante que sejam evitados parágrafos longos com mais de 6 linhas. E esses parágrafos, eles precisam ser divididos em sentenças menores. Então, nós temos um costume na língua portuguesa de falar com vírgulas, né, de usar muito aposto. Então, eu sou isso, então, portanto, isso, que aí por isso, que aí isso, e aí isso, e aí isso. Então, isso cansa na leitura, principalmente a científica, que tem que ser bastante formal. Então, essa ideia, essa dica de fazer frases curtas é justamente também para que não fique cansativo para quem está lendo. Então, um parágrafo de até 6 linhas, com até 3 sentenças, né, no máximo uma vírgula por sentença, não um parágrafo inteiro de 10 linhas só com vírgulas. Então, em algum momento, né, a dica importante é ler o seu parágrafo em voz alta. Veja se você vai cansar de ler ele. Então, esse zelo com essa escrita faz diferença por exemplo, para uma revista científica, que talvez você precise traduzir o seu texto. Se a gente vai traduzir o seu texto para a língua inglesa, na língua inglesa, as frases são curtas, são muito diretas e não tem vírgulas e vírgulas e vírgulas que a gente está acostumado no português. Então, essa tradução fica muito mais fácil, mais fluida e até mais barato se você precisar pagar por essa revisão por um nativo, por exemplo, porque torna-se mais conciso para que a tradução aconteça, tá? Bom, e aí você vai pensar também não só no contexto do parágrafo, no contexto do texto geral, qual é a quantidade ideal de parágrafos para cada parte do texto. Então, o texto ele tem que ser coerente. Eu não posso apresentar uma introdução de 5 páginas e o referencial teórico de 2. Eu preciso olhar, primeiro, se tem exigências no modelo do trabalho que você está escrevendo. Pode ser que já venha ali um trabalho final de curso com exigências. Olha, a introdução tem que ter 2 páginas, o referencial tem que ter 5. Pode ser que tenha. Se essa exigência não existir, você precisa programar a sua quantidade de parágrafos. Então, considerando, por exemplo, a introdução do trabalho, eu vou programar quantos parágrafos são necessários para compor uma introdução média. Então, uma introdução média, por exemplo, bom, ela começa com a introdução do tema. Então, suponha que você programe uma introdução de 2 parágrafos para contar o que é o tema, mais 3 a 4 parágrafos que vão falar do contexto, dados sobre o tema, dados sobre a atualidade daquilo que você está estudando, mais 2 parágrafos que você vai apresentar os seus objetivos e problemas ali, e uma finalização. Então, isso aqui já foi uma introdução de mais ou menos 1 página e meia. Então, você precisa fazer também essa programação, faz parte da estratégia de pesquisa. Então, uma introdução ali desse caso é suficiente para entregar para um artigo ou até mesmo para um trabalho final de curso. Tá? Então, pense muito bem nisso, programe antes de escrever, coloque isso organizado no seu editor de texto, justamente para que você vá tendo um norte, tomando as decisões, para que você não precise refazer nenhuma parte do seu trabalho, que todo retrabalho, né, é muito trabalhoso e te toma tempo.
Então, para que você faça um trabalho que não precise voltar para refazer nenhuma das partes. Então, quando você for pensar nisso, essa ideia de que a gente aprende muitas vezes na escola, olha, o texto tem que ter começo, meio e fim. O texto tem que ter começo, meio e fim. Eu preciso ter uma introdução, um desenvolvimento daquilo ali e depois uma conclusão. Seja na minha introdução, seja no referencial, seja no meu método. Então, a melhor maneira de estruturar o método, por exemplo, é apresentar o tipo de pesquisa, coleta, análise de dados e finalizar. Por exemplo, uma dica com a matriz de amarração, mostrando o que é que você quis fazer daquele seu trabalho ali no método, tá? Então, isso são tudo dicas, tudo ideias que você pode trabalhar. Espero que você esteja tendo muitas ideias agora de como conversar com quem está ali com você, parceiros, orientador, para tomar já decisões da melhor maneira de fazer todo esse processo. E aí a gente pode pensar o seguinte: se você tem um modelo do trabalho que você vai entregar, vai fazendo também essa divisão de tópicos que seja coerente. Então, tem que ter introdução, tem que ter referencial, tem que ter método, tem que ter resultado de discussão. Vai ser resultado de discussão separado ou vai ser resultados da discussão junto? E vai ter considerações finais, referências, vai ter algum anexo? Eu vou colocar algum apêndice de um questionário que eu que criei aqui? Toda essa estratégia de pesquisa precisa estar aqui já intrínseco para que eu não tenha retrabalho. Então, você precisa também fazer uma leitura sobre muitos textos, não só para saber a sua teoria, para entender sobre a sua teoria, mas também modelos de trabalho. Tá fazendo TCC? Vá ler outros TCCs. Está fazendo uma dissertação de mestrado? Leia outras dissertações, veja como que ela é estruturada, veja os tamanhos dos tópicos, o começo, meio e fim, né? Veja coisas que talvez você não concorde na estruturação do trabalho, faça como você acha melhor no seu. Então, esse processo é muito nítido para um professor que está lendo um trabalho, se o aluno estudou sobre aquilo ou não, tá? Então, além disso, a gente vai precisar se preocupar com língua portuguesa. Eu estou estudando um trabalho na língua portuguesa, que pode ser, nesse caso de você que está assistindo esse vídeo, a sua língua nativa. Então, eu preciso ler quantas vezes forem necessárias o tópico e saber se aquilo ali está fazendo sentido. Então, essa leitura cautelosa, pedir para alguém ler o texto para você, buscar sempre fazer uma pausa entre os tópicos. Então, assim, eu escrevo o referencial, encerre o referencial. Escreva o método, encerre o método. Ou vá até uma parte que você acha prudente e tente não misturar todas as ideias. Referencial é referencial. Método é método. Resultado é resultado. Resultado é o que você encontrou depois. Os seus resultados você não põe no método. Então, entender quais são cada uma das caixinhas dessa escrita científica, porque isso tudo tem que fazer sentido no contexto final e eu não posso ter ideias que ficam se repetindo. O trabalho ele não pode ser repetitivo no decorrer da leitura. O que eu já falei, eu não fico repetindo ao longo dos outros tópicos. Tá? Então, a leitura em voz alta é uma dica muito importante e retornar em tempos diferentes. Escrevi hoje, vou dar uma pausa, estou achando aqui que eu terminei esse método. Daqui 2 dias eu volto, vou fazer uma leitura agora em voz alta do meu método e eu vou tendo cautela com o que eu estou escrevendo. É assim, são pequenos passinhos para cada pessoa, isso vai ser num tempo diferente. Se você precisa escrever uma introdução de 2 páginas, para algumas pessoas vai ser uma tarde, para outras pessoas vai ser uma semana, e para outras ali, outros diferentes tipos de períodos de tempo. E não tome o que é o tempo dos outros como seu tempo. Então, a pesquisa é reflexão do pesquisador. Seja qual for o tempo dele, e aí ele tem que se organizar. Se ele precisa de uma semana para fazer uma introdução, ele precisa se organizar para ter essa semana, ou seguida, ou intercalada, mas esse tempo para fazer a escrita dessa introdução. Tá? É importante que todas as suas figuras sejam padronizadas. Então, se você tem uma letra que você colocou essa letra aqui, que é passível dentro do modelo que você encontrou, use essa letra para todo o trabalho, use esse tamanho de letra para todo o trabalho, use essa padronização, porque isso mostra
o zelo que você teve. Então, a figura, e aí por figura eu estou falando de quadro, tabela e da própria figura, né? Então, qualquer uma dessas figuras, eu tenho que ter uma apresentação antes que aquela figura está vindo. Então, conforme a figura tal, diga o número da figura, porque a depender da impressão, se for impresso, ou da editoração do artigo, pode ser que a figura fique na outra página. Então, não necessariamente a figura abaixo. Pode ser que ela não esteja abaixo, pode ser que ela esteja na outra página. E aí, diga o número da figura. Então, como é visto na figura tal, tais coisas, tais aspectos estão apresentados na figura tal, por exemplo. Tá? Apresente a figura antes dela aparecer. Depois da figura, faça um resumo dos principais pontos do que tem ali. Então, se você tem uma tabela, eu não coloco uma tabela, apresento a tabela antes, coloco a tabela e explico tudo que está na tabela. Eu explico pontos importantes. Então, a tabela tem muitos dados e desses dados os destaques são esse, algum dado está relacionado com esse. Dá para ver que tem muito mais homens, muito mais mulheres, muito. Então, você vai fazendo destaques no seu texto do que foi apresentado numa figura anteriormente, tá? Que pode ser um quadro, uma tabela ou propriamente uma figura. Isso tudo deve ter título, eu tenho que ter um título que é autoexplicativo do conteúdo. Por quê? Se você for projetar aquela tabela numa apresentação, por exemplo, ela tem que ser projetada e eu que estou vendo pela primeira vez aquela figura, eu tenho que entender todo o contexto. Então, imagine só, tabela 2, renda. Renda de quem? Em que ano? De qual população? Qual que é a medida? Então, renda da população do Brasil, a renda média da população no Brasil, separado por salários mínimos, né? Então, 1, 2, 3, 4 salários mínimos ou escalas de salário. E no ano de 2010. Então, tudo isso tem que estar autoexplicativo no meu título. Eu tenho que olhar e entender quais são aqueles dados. Vírgula em reais, porque pode ser em dólar, pode ser em euro. Qual é a unidade de medida daquilo ali que você está fazendo, tá? Então, você tem que deixar claro. Então, você não precisa explicar tudo que está ali dentro. Você faz só um resumo dos pontos principais. Você também vai conseguir, nesse momento, que você já tem resultados, fazer uma análise daquilo com outras teorias, com outras pesquisas que já tinham resultados sobre isso. Então, ali você faz a interpretação do que você encontrou os pontos principais e logo abaixo você, lá nos seus resultados, já vai falando sobre isso aqui é muito próximo ao que tal autor encontrou, tal autor corrobora com isso, olha, teve um autor tal, do ano tal, que encontrou um resultado bem diferente, que fala isso. Então, veja como é importante a leitura do tema. Você consegue escrever apenas sobre o que você estudou, tá? Não se esqueça disso. Então, o modelo, você precisa ver qual é o seu modelo. A padronização, ela mostra essa ideia do comprometimento. Quem sou eu como pesquisador ou pesquisadora e como eu estou tratando e com qual seriedade eu estou tratando esse trabalho que eu estou apresentando. Tá? Então, um lembrete muito importante é que quando o leitor for ler, ele precisa entender aquilo de maneira completa. Claro que se você está fazendo uma apresentação, você vai colocar a figura, vai fazer verbalmente os pontos principais, mas num texto, na escrita, na apresentação formal daquilo, você precisa colocar todas as informações ali para que a pessoa entenda. Para um gráfico, por exemplo, é a mesma questão. Se eu estou apresentando um gráfico, eu preciso dizer o que é, qual é a variável do eixo X, do eixo Y, qual é a unidade de medida, qual é a escala que foi utilizada para aquele gráfico e para um mapa, por exemplo. Para o mapa, eu tenho que mostrar a escala, eu tenho que mostrar o direcionamento daquele mapa, eu tenho que mostrar se tem cores, o que significa cada uma das cores, se eu tenho uma escala, se aquilo ali foi tirado de qual informação, se aquela escala é padronizada, se essa escala fui eu que criei, né? Então, você vai ter que deixar isso tudo muito claro. Escala tal, fonte tal. Pronto. Então, eu já sei que essa escala foi retirada de tal teoria, de tal autor, de tal ano, que foi utilizada para aqui nesse trabalho, que o pesquisador ou a pesquisadora colocou essas cores por conta disso. Então, autoexplicativo de informações. E uma dica importantíssima também sobre isso é que as figuras devem ter boa qualidade. Não posso ter uma figura que tem uma qualidade
baixa, isso vai ficar para a posteridade. O seu trabalho vai provavelmente para um repositório, para uma revista. Então, eu preciso mostrar isso em boa qualidade para que a pessoa possa dar zoom, para que isso fique bonito, visualmente interessante numa projeção, numa parede, por exemplo, numa tela de projeção. E você vai agora procurar entender qual é o modelo. Que modelo que você tem que seguir? Eu tenho que seguir o modelo de TCC, de monografia, de relatório de projeto. O que eu tenho que seguir de modelo? Você vai fazer essa busca. Então, assim, se você está assistindo esse momento para fazer uma entrega final do seu trabalho, agora você vai buscar que modelo. Tem modelo? Olha, pode ser que tenha um modelo já num template, ou pode ser que você tenha só os tópicos principais, que é o que você tem que trabalhar. Maravilha. Busque entender o que é que espera-se de você em cada um dos níveis aí que você estiver apresentando, tá? E aí a gente tem uma questão de normas técnicas. Hoje no Brasil é muito comum a gente usar as normas da ABNT, que são as normas técnicas, aí, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que padroniza tudo, produtos, processos, e considerando uma entrega de um projeto acadêmico e de enfim, um artigo acadêmico para uma entrega de um trabalho final, como um produto que faz parte de um processo, também é padronizado por essa associação. Então, tem todas as regras de citação, de como apresentar as referências ao final do trabalho, tem a padronização de tabelas, de gráficos, de quadros, como é que isso funciona, a padronização de título dessas tabelas. Então, você pode tomar como tarefa agora, olhar para essas normas técnicas, como que ela coloca isso para a gente, qual é a norma técnica que está atualizada agora, quando você está assistindo esse vídeo. Então, tudo isso faz parte de um trabalho científico, tá? Não existe só essa norma técnica, no mundo tem diversas outras. Outra que é muito utilizada, que é essa Associação Americana de Psicologia, já traduzido para o português, tem sido muito utilizada normas da APA, né? Então, muitas revistas científicas, inclusive brasileiras, estão usando já as normas APA. Tem uma diferença de como é a citação no meio do texto da ABNT para a norma APA, tem muita diferença na padronização das referências finais, na apresentação de figuras. Então, a depender de qual é a norma que está sendo exigida de você, você tem que buscar também saber, para essa entrega que você está fazendo, qual é a norma necessária. Você já pode, ao escrever o seu texto, já contar com isso, já fazendo nas normas. Então, as normas são uma parte crítica, também desafiadora para algumas pessoas, né, que exige aí essa formatação dentro de um editor de texto. E uma dica importante, se eu já puder te dar ela, não deixe para fazer no final. Vá fazendo no decorrer do seu trabalho, porque ao chegar no final do trabalho, provavelmente você já estudou muito, leu muito, escreveu muito. Isso traz um cansaço natural para todos nós. Então, ao final, você vai prestar um pouco menos de atenção para as normas, se você já não for seguindo elas ao longo do texto. Então, isso é importante também para a gente chegar ao final com o mesmo fôlego que a gente começou quando estávamos pensando na pesquisa, qual era o problema, como que eu queria contribuir para a sociedade com aquilo que eu estava estudando. Tá? E você tem aí vários softwares que te ajudam, te auxiliam a fazer essa padronização, dentre eles Mendeley, EndNote, você pode usar o Zotero também. Outros, além desses, você pode pesquisar outros que estão disponíveis. Eles te ajudam não só a organizar as referências, organizar os textos, você pode fazer neles, por exemplo, pastas para colocar os textos. Esses textos são de método, esses textos são do tema A, esses textos são do tema B. Então, essa pode ser uma grande ajuda, né? E além disso, a gente tem aí esse momento, esse trabalho que é feito de separação de textos que você faz, por exemplo, salvo em qualquer máquina que você for acessar, até mesmo no celular. Então, isso facilita muito a vida nossa como pesquisador. Tá? E para considerações finais, como fazer essas considerações finais? Então, você vai encerrar o seu trabalho e você vai começar falando qual foi o objetivo. Então, aqui, a dica final é uma estrutura de como você faz as suas considerações finais. Começa falando, então, qual foi o seu objetivo, isso é um parágrafo das suas considerações finais, o que foi a proposta ali do seu trabalho. Logo após,
você vai apresentar os principais resultados. Isso pode ser 1 ou 2 parágrafos, a depender do que você fez aí na sua pesquisa, tá? Principais resultados. Não repita as frases que você já apresentou nos seus resultados. Pense como pesquisador, quais foram os meus principais resultados? Ah, então eu vou escrever aqui agora. Depois disso, você vai apresentar quais são as implicações e para quem. Olha, você vai escrever os resultados, né, apresentados são importantes para quem? Para o governo, para as instituições de ensino, para a sociedade, para essa cidade que está precisando de tal, tal, tal melhoria. Então, tome um parágrafo para dizer por que e para quem que isso é importante, já agora os resultados do seu trabalho. Depois você vai tomar um outro parágrafo falando sobre a limitação da sua pesquisa, porque nenhuma pesquisa abrange todo o tema. Então a gente sempre, né, provavelmente, muito provável, a gente escolhe um contexto e faz um filtro. Então eu quero estudar esse ambiente aqui específico. Então, isso por si só já é uma limitação de todas as pesquisas. Então, explique qual é a limitação da sua pesquisa, o que poderia ter sido feito diferente, e aí você vai encerrar dizendo, nesse mesmo contexto aqui, o que é que pode ser feito, não só de melhorias na pesquisa que você fez, mas o que é que pode ser aplicado de pesquisas futuras. Nessa estrutura desses tópicos de considerações finais, você abarca tudo que tem que ser apresentado num artigo, numa monografia, num trabalho final, numa dissertação, numa tese. Colocar isso aí, cada um dentro do seu tamanho de escrita, dentro do texto, a partir do que é esperado de você, a partir de quanto de resultados que você encontrou, né? Então, há artigos com considerações finais de 2, 3 parágrafos e teses com considerações finais de 2 páginas. Então, considere pensar no que é que você quer apresentar, mas essa estrutura lógica é o que é esperado de você nessa finalização aí do seu trabalho acadêmico. O que se espera então, né? Que você agora passe por todo esse conteúdo, reveja o que foi estudado, busque além, busque entender, conhecer métodos, conhecer a especificidade de cada um deles, as normas técnicas e planeje a sua pesquisa. É com esse planejamento, com essa consideração de que estratégia eu quero colocar em prática, que a gente consegue ter aí mais sucesso. E é o que eu te desejo nesse momento. Ótimos estudos e sucesso no seu trabalho acadêmico.